Mas eu vou aproveitar esse momento, irmãos, para falar sobre um tema que as pessoas gostam de ouvir, mas quando você fala sobre esse tema, tentando observar de fato, biblicamente, sobre esse assunto, as pessoas ficam com um olhar assim, rapaz, não foi tão bom ouvir esse tipo de mensagem, tá bom? Mas o pastor ele tem uma tarefa difícil, que é pregar a verdade, e a verdade, ela muitas vezes vem em a oposição à nossa posição, à nossa cosmovisão ou à nossa conduta como crentes. Então, irmãos, minha preocupação aqui é pregar a verdade. Se eu ferir algum irmão com algo que vem da minha mente, não da palavra, me perdoe. Mas se a palavra ferir você, corrigir, repreender, então submeta a palavra do Senhor. Também outra coisa que ia falar, a posição do pastor Roberto sempre deve prevalecer, tá bom? Então, se eu falar algo aqui que o pastor Roberto não concorda, prevalece a posição do pastor Roberto, que é o pastor dessa igreja. Irmãos, o tema, então, o amor. O amor bíblico. Então, abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 4 ao verso 7. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4 ao verso de número 7. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Acho que os irmãos já conhecem até de cor esse texto, né? Então, posso ler. O amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar. Te pedimos, ó Pai, por esse tempo da Tua palavra, que possamos ter um coração aberto para receber a Tua mensagem e também um coração fértil que possa então dar frutos da palavra que iremos escutar esta noite. Também te rogamos, ó Pai, que o Senhor possa me usar como boca de Deus, como vaso de bênção, para que assim, ao pregar a Tua palavra, não seja eu empecilho a Tua mensagem, mas sim um instrumento que traz, então, instrução bíblica para o Teu povo. Assim te oramos, gratos, e te oramos por meio de Cristo Jesus. Amém. Quando pensamos em amor, existe uma concepção, um conceito já que o mundo estabelece. O mundo estabelece o amor como sendo principalmente um sentimento ou mesmo uma simples emoção. E o mundo vai dizer, por exemplo, que o amor consiste em você estar próximo de alguém que lhe faz bem. Existe a ideia da reciprocidade. Temos que amar quem faz bem. Mas, irmãos, perceba que o amor não pode ser um simples sentimento ou mesmo uma emoção, porque essas coisas, não é? Essa ideia de sentimento e emoção são coisas bem voláteis. Para você entender o que eu quero dizer, se você está num ambiente ali inserido, familiar, um ambiente de igreja, um ambiente de trabalho, quando chega alguém ali nesse ambiente, você vai ter um sentimento. Alguns vão olhar para aquela pessoa e dizer, eu fui com a sua cara. Isso não acontece ou não acontece? Outros vão dizer, eu não fui com a cara daquela pessoa. Então o amor não é um sentimento, não é algo natural. O amor não é algo que é espontâneo. Não é assim que o amor bíblico se estabelece. E também não é uma emoção. A emoção é muito volátil, não é? Agora você está feliz, depois você está triste, e de repente as coisas mudam e você muda de acordo com as situações. Então o amor, ele é muito mais do que um sentimento, a emoção. O amor é, então, uma decisão de amar o outro de forma incondicional. O amor pode, então, ser aprendido e desenvolvido.
Eu posso aprender a amar, eu posso crescer em amor por uma pessoa. Então a igreja, ela é convocada a amar uns aos outros, a aprender a lidar com pessoas que muitas vezes são diferentes, insuportáveis, que dão trabalho. Mas, irmãos, a recomendação bíblica é amar essa pessoa apesar das suas falhas, das suas diferenças, das suas limitações. Isso é o amor que tem que existir na igreja. E aqui, aproveitando o que eu falei agora, o contexto do capítulo 13 de Coríntios tem a ver aqui, irmãos, o assunto aqui está no bloco do capítulo 11 a 14, que envolve o culto público e também envolve a questão das desordens que estavam tendo naquela igreja. Então, esse amor aqui, recomendado, não é um amor que deve ser, primeiramente, aplicado às relações de pai e filho, ou marido e mulher, mas sim de irmão com irmão. Nós pegamos esse texto e já aplicamos aqui ao casamento, não é? Já aplicamos a relação do pai com os filhos. Temos que amar nossos filhos assim. Mas aqui, irmãos, especialmente o texto, dentro do seu bloco de assunto, tem a ver com o culto, com a igreja. Então, temos que amar os irmãos desta forma aqui estabelecida. E eu quero aproveitar também para lembrar que no capítulo 13, ele começa falando sobre que o amor é aquilo que valida as nossas virtudes. Verso 1, 2 e 3, ele vai falar exatamente isto. Olha, eu posso ter o dom de falar em línguas e até a língua dos anjos, se de fato existe, mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. Eu posso ter o conhecimento, irmão Lopes, de toda a ciência, de toda a doutrina, de todos os mistérios. Eu posso ter uma mente grande, mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. Eu posso ter uma fé ao ponto de transportar montes, dizer aquele monte se levanta e vai para o outro lado, mas se não tiver amor, isso nada me aproveita. Eu posso ter uma vida onde eu pego os meus bens, entrego aos pobres, vendo tudo, entrego aos pobres, aquilo que eu vendi, mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. Eu posso dar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, o amor é que valida as nossas ações. O amor é mais importante. O amor, no final, ele permanece, não é? Como termina lá o texto, que não iremos abordar esta noite. Então, temos que ter isso em mente, irmãos. O amor é que valida nossas ações. E agora, irmãos, pensando, de fato, na definição do que é amor, vamos ver o versículo 4 a 7. O amor, então, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Versículo 4. E aqui temos a nossa lição para hoje. O amor é a soma e a suma das virtudes que possam marcar o caráter e a conduta dos crentes. Mais uma vez, o amor é a soma e a suma das virtudes que possam marcar o caráter dos crentes. O que é isso? O amor é a soma. Então, aquele que ama, biblicamente, o amor, biblicamente falando, ele é a soma das virtudes. Então, quem ama vai ser paciente, que é outra virtude. Quem ama vai ser misericordioso. Quem ama, perdoa. Quem ama, tem alegria. Não é? Então, a soma das virtudes consiste, então, no amor. E também é a suma, que é o resumo. O próprio Cristo então, resume toda a lei em 2 mandamentos, não é? Amar a Deus e amar o próximo. Então, o amor é a soma das virtudes e também é o resumo, não é? Ali das virtudes, ok? Então, vamos para o nosso primeiro ponto, no versículo 4 e 5, temos que o amor, ele tem que ser algo doce. O amor, ele é gentil. O amor não pode ser manifestado através de uma pessoa que é aquela pessoa de cara fechada, não é? Que tem aquela expressão, parece que está com raiva de alguém ou brigou com alguém antes de chegar na igreja. Então, o amor não se expressa através de ira, de raiva, de vingança.
O amor, ele é o contrário disso, ele é doce, ele é gentil, não é? O amor, ele faz o bem, ele promove aquilo que edifica a igreja. Então, o amor, ele é doce. Agora, vamos observar como é esse amor doce. Então, primeiramente, o amor, ele é paciente. O amor, ele é paciente. E paciente, irmãos, dá a ideia de algo que perdoa, alguém que está disposto a dar uma segunda chance, alguém que está ali com um coração para ser uma bênção na igreja. Lembre que o contexto aqui é de igreja, então temos que ter esse amor que dá uma segunda chance, esse amor que é paciente, esse amor que perdoa, esse amor que é longânimo, esse amor que não se irrita facilmente, esse amor que é manso, que é humilde. E a pergunta é, eu posso colocar o seu nome aqui? Eu posso tirar o amor e colocar Edinho? Edinho é paciente, não é? Vou pegar no pé do senhor porque o senhor, não é? Eu posso, né? Tá bom. Vai ficar com raiva de mim depois, não é? Então eu posso colocar aqui o seu nome. Fulaninho é paciente. Você tem essa paciência com os irmãos, principalmente? Ou você é o contrário? Você é impaciente, irritado, iracundo? O amor também, ele é, irmãos, aqui é definição, tá bom? Então não tem para onde fugir. O amor, ele é benigno. E benigno aqui é a ideia de gentil, terno, afetuoso, alguém que não é mal-humorado, alguém que de fato ele não busca se vingar, não anda com aquela raiva, com desejo de fazer o mal. Muito pelo contrário, o amor, ele é doce, ele é gentil. Então temos que ter esse amor em qual ambiente? Entre os irmãos. A gente não pode ser aquele tipo de crente durão, não é? Aquele tipo de crente que sempre está pegando no pé, sem nenhuma razão. Tem que haver um amor, uma docilidade nos nossos relacionamentos. O amor também não arde em ciúmes. A ideia aqui é de não inveja. Inveja é um problema sempre presente em qualquer ambiente que você esteja, vai ter a chamada inveja. Mas o amor, ele é o contrário, ele não inveja. Quem ama não deve ter inveja. E aqui a ideia de inveja é de você ter algum tipo de sentimento, assim, de desgosto quando alguém se dá bem. É quando você deseja que aquela pessoa que você tem em mente também não prospere. Isso é inveja. É quando você quer algo que alguém tem ou quando você quer que aquela pessoa não cresça como deve crescer. Então, quem ama, irmãos, não tem inveja. Não deve haver concorrência entre as igrejas aqui no campo do Rio Grande do Norte. Não deve haver concorrência entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Não deve haver inveja, devemos ter o amor verdadeiro. E algo que eu achei interessante que o pastor, ele falou lá na associação, né, o pastor Carlos Alberto, né? Não é isso o nome dele? Ele falou que não tem isso do seminário do CIB, do Cariri, ser contra o CIB aqui em Natal, né? São, assim, instituições co-irmãs que devem, então, agir junto para promover, então, a edificação ali do povo de Deus. Então, irmãos, deve ter essa ideia em nossa mente também. Não deve haver em nosso coração a inveja com relação ao nosso irmão. Quando o irmão prosperar, se alegre. Quando o irmão cair, chore. O amor também não se ufana e não se ensoberbece. O que é não se ufana e não se ensoberbece? Aqui temos o sentimento e aqui temos a prática. Então, não se ufana é o sentimento já com a prática. É alguém que se vangloria. É alguém que diz assim, olha o que eu fiz. Olha o que eu tenho de conhecimento. Olha o que eu já aprendi, né? Essa pessoa que se vangloria, que se acha melhor, que se acha superior, essa pessoa de fato não aprendeu de fato o que é amar. Então, quem ama não se promove.
Quem ama não está procurando o elogio ou os aplausos. Quem ama não se ufana e não se ensoberbece. Aqui tem a ver com um sentimento que às vezes não é demonstrado. Alguém pode ser orgulhoso, não é? E soberbo, mas não mostrar. Só tem um sentimento, mas não diz, não é? Não mostra, através da sua atitude, que ele é uma pessoa ali soberba, orgulhosa. Então, o crente, ele não pode ter essas características. A soberba, se vangloriar, isso não promove a edificação. Isso não promove o bem-estar da igreja. Lembra que o contexto aqui, mais uma vez, tem a ver com a igreja, não é? Então, se alguém se promove aqui, seja qual for o ambiente que ele esteja, não é? No departamento, o pastor, se ele começa a falar mais de si do que da palavra, isso não produz edificação, mas sim a destruição da igreja, do povo de Deus. Versículo 5, temos aqui também que o amor, ele não se conduz o quê? Inconvenientemente. Não se conduz inconvenientemente. A ideia aqui que não é escandaloso. Então, quem ama não vai ter uma atitude, um comportamento que vai criar escândalo na igreja. Ele não vai ter uma atitude que vai criar um obstáculo ao evangelho, um obstáculo à comunhão. Ele não vai ter uma conduta que vai criar uma censura, um impedimento. A ideia aqui é essa, não se conduz inconvenientemente. E também, irmãos, aplicando aqui aos nossos papéis, assim, não somente de irmãos, mas também o pai, né? O pai que de fato entende o que é o amor, não vai ter uma instrução para o seu filho inconveniente, ele não vai ser um espancador, ele não vai ser alguém inconveniente, não é? O filho também, não é? Essa é a ideia aqui de não se conduz inconvenientemente, tá bom? Também não procura os seus interesses. Irmãos, quando eu leio essa parte aqui, toda vez eu fico, rapaz, porque você às vezes prega sobre um assunto, na outra semana você, eita, será que foi em vão, né? Será que eu não estou lembrando o que eu preguei, o que eu ensinei? Mas, irmãos, lembra que o amor é o que nós aprendemos e desenvolvemos. Você pode, de fato, ouvir hoje a mensagem, mas não vai dar aqui para meia-noite já ter todas essas virtudes sendo amplas na sua vida. Então, você vai aprendendo e desenvolvendo. Então, aqui, não procura os seus interesses. Eu pergunto, Edinho, não é? Edinho não procura os seus interesses? Fulaninho não procura os seus interesses? Ou é o contrário? Ou nossa preocupação é sempre o que eu quero? É aqui, irmãos, a ideia é que você não pode ter nenhum interesse, nenhum plano para a sua vida. A ideia aqui é que a pessoa que ama está disposto a perder para que a igreja ganhe. Disposto a tirar a mão do bolso e ajudar um irmão que está em sua necessidade, mesmo que você está com um sonho de ter algo que você, né, tem sonhado aí por um longo tempo, mas você vê aquele irmão precisando, você não procura os seus interesses. Você procura, então, abençoar aquele irmão. Então, essa é a ideia, irmãos, é a ideia que temos que mostrar como crentes, né? Quem ama não procura os seus interesses. Também aqui, mais na frente, temos a ideia de não se exaspera. O que é não se exaspera? A ideia aqui é alguém que é propenso, não é, rapidamente a ficar irado. Você conhece pessoas assim? Que quando você diz assim, olha, irmão, é assim, e a pessoa não gosta, ele já revida, não é, de uma forma já brutal. O que você sabe? Né? Quem é você para dizer alguma coisa? Rapidamente a pessoa se ira. Então, o crente que ama, ele não se exaspera. Ele não fica inflamado facilmente. Você percebe muito isso no campo de futebol, né? No futebol, a gente percebe que alguns irmãos ainda não aprenderam a não se exasperar. De repente, acontece um lance, e aí aquele crente, não é? Que ama, olha, o que é seu está guardado, viu? Não é? Na próxima você vai ver o que vai acontecer. Então, quem ama não se exaspera. Não revida. Não se vinga. Não procura aí fazer
a justiça com suas próprias mãos, mas antes confia no Senhor. Ele é paciente, não é? Ele é doce. Irmãos, precisamos aprender e praticar esse amor. Também aqui temos não se ressente do mal. Não se ressente do mal. A ideia aqui, irmãos, é quem ama não inventa, nem inventa o mal. E aqui pegamos o grupo dos chamados fofoqueiros. Né? Quem ama não é malicioso. Infelizmente, há crentes que têm esse perfil. Ele vem para a igreja para observar os irmãos. Não para tentar ajudar. Não para estender a mão quando precisar. Mas para ver os erros. Para ver o mal. E aí ele olha e vê algum detalhe. E aí o pastor não veio com o sapato engraxado. A irmã Viviane não encaixou o sapato do pastor Roberto. Olha isso. Olha que coisa insignificante. Mas que promove o quê? A destruição da igreja. Então, quem ama, não inventa, não fica de forma maliciosa olhando para ver o que tem de errado, para depois promover, então, o mal ali no meio da igreja. Ok? Também, agora temos o versículo 6, temos aqui um outro ponto. O amor é doce, versos 4 e 5. O amor também tem a sua alegria, a alegria do amor. Veja versículo 6. Quem ama o amor não se alegra com a injustiça. Então, o amor não se alegra com a injustiça. A ideia aqui, irmãos, é que no contexto de igreja, iremos ter pessoas que, vira e mexe, irão cair em falhas, em pecados, irão cometer erros. E aquele que ama, ao ver um irmão cometendo um erro, um pecado, uma falha, ele não vai se alegrar. Mas perceba que existe uma tendência em algumas pessoas de ser o contrário. Quando o irmão cai, quando existe uma situação de pecado, a pessoa fala com alegria. Olha o que aconteceu com tal pessoa. E fala com uma alegria, não é como se fosse a melhor coisa do mundo ter acontecido essa situação. Mas quem ama, biblicamente falando, não se alegra com a injustiça. Chora. Quando um irmão cai, quando um irmão que você não concorda, que você pensa diferente, quando um irmão que para você não é aquele irmãozão, mas mesmo assim você chora com aquele irmão que é diferente, mas que caiu ali em um pecado, erro ou falha. E aí, o versículo 6 ainda vai dizer, mas regozija-se ou alegra-se com a verdade. Então, quem ama, quando vê alguém diferente da irmandade, quando vê alguém que pensa diferente, alguém que tem uma posição diferente, quando esse irmão de fato faz algo virtuoso, algo que agrada a Deus, essa pessoa se alegra. Será que é esse o nosso coração? É assim? O nosso coração é dessa forma? Você fica alegre quando alguém que você não concorda faz algo virtuoso? Ou será que nós somos igual a essa igreja de Corinto? Que havia divisões, culto à personalidade. Quando um grupinho faz algo de errado, o grupo de cá se alegra. E quando o grupinho faz algo certo, o grupo de cá fica triste. Mas quem ama, de forma verdadeira, se alegra com a verdade, com as virtudes que alguém possa, na sua irmandade, desenvolver. E aqui, irmãos, por último, temos a perseverança do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui temos a definição, de fato, o que é perseverança. Quem persevera, sofre, crê, espera e suporta. Tudo. E, irmãos, de fato, o texto aqui ele é muito oportuno porque na igreja temos um grupo de pessoas que são diferentes. Educações diferentes. Pessoas de locais diferentes. E, de fato, esse ambiente de pessoas diferentes pode criar ali uma dificuldade para o convívio. Isso é normal.
porque a diferença pode levar a essa dificuldade para o convívio. Mas aquele que ama está disposto a perseverar, a continuar a amar pessoas que são diferentes, que têm outra educação, que têm outras posições. Por isso, irmãos, temos que aprender a perseverar no amor, porque é uma ordem para a gente. Quem ama, sofre, crê, espera e suporta. Conta a história que acontece em muitas igrejas de pessoas que querem sair da igreja. E essa pessoa vai dizer o seguinte: olha, pastor ou irmão, eu não vou mais para aquela igreja porque aquela igreja me feriu muito. Porque o pastor fez isso. Porque tem um irmão lá que está em tal situação. Porque a igreja tem problemas e dificuldades. Não é isso? E aí eu não vou mais para essa igreja porque eu sou tão puro, não é? Olha só. De olhos que não posso ver esse mal e continuar ali. Parece uma visão piedosa. E até a pessoa pode ter uma certa razão, ele pode ter sido humilhado, sofreu com a igreja, sofreu com situações na igreja, mas quem ama, ele persevera. Ele tem essa disposição para suportar uma igreja que é imperfeita. E a pessoa que sai da igreja com essa posição, que viu falha na igreja, falha no pastor, e vai para outra igreja, ele vai chegar lá e perceber que é a mesma realidade. E vai sair pulando, e pulando, e pulando, 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 até não sei aonde. Irmãos, então, não estamos chamados a amar uma igreja perfeita, mas a amar uma igreja imperfeita. Agora, pegando aqui a questão do contexto de Coríntio, essa igreja de Coríntio era uma igreja fácil? Capítulo 1 a 4 trata sobre divisões na igreja. Olha só, tinha pelo menos 4 grupos naquela igreja, de Paulo, de Pedro, de Apolo e o de Cristo, né? Que pareceu mais espiritual, mas não era. Capítulo 5 mostra que existem casos de imoralidades sexuais dentro da igreja. Carnaval na igreja, entenderam? Capítulo 6, litígio. Irmãos levando o outro para processar diante de um tribunal pagão. Havia questões do casamento, não é? Sobre o casamento, irmãos abrasados. Havia o desprezo contra a consciência do irmão, capítulo 8. Ninguém respeitava o outro. Olha, eu estou certo e pronto. Você que se vire, você que não sabe nada, você que aprenda para poder, então, de fato, ter a boa consciência, a consciência madura. Essa igreja, também no capítulo 11 a 14, havia desordem no culto. Capítulo 11, onde a mulher queria usurpar o papel do homem. Veja só essa igreja. Naquela época, ela tinha feminista, não é? Querendo ensinar e orar na igreja. Capítulo 11, Paulo vai dizer, olha, vocês se juntam aí no capítulo 11, não para o bem, não para o bem, e sim, não para o bem, sim para o pior, né? Esse é o texto, né? E vai dizer, logo em seguida, que a ceia que eles realizam não é a ceia do Senhor. Veja só, essa igreja. Havia gente boa nessa igreja? Havia. Mas parece que o que predominava nessa igreja era uma igreja com irmãos que eram insuportáveis. Então ele podia dizer, olha, procurem outra igreja. Formem uma igreja dos sérios, né? Dos crentes de verdade. Mas o que ele fala? Capítulo 13, versículo 7. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, irmãos, se existe no seu coração o desejo de sair da igreja, porque há falhas, eu quero dizer para você que o maior erro não está na igreja, mas está no seu coração. Você não tem o fundamental, que é o amor. Você não ama. E quem não ama, de fato, não entendeu o evangelho de Cristo.
Aplicações aqui finais para a nossa mensagem. Não estamos na igreja porque ela é perfeita. Não estamos na igreja porque a igreja é composta pelo melhor grupo que existe no mundo. Estamos na igreja porque Deus nos mandou a amar, apesar das falhas da igreja. E por último aqui, se não amarmos a igreja com seus defeitos, estamos mostrando que o maior problema da igreja sou eu. Então, amados irmãos, fica essa reflexão. Temos que aprender a amar. Amar a igreja, amar os irmãos. Temos que aprender a ser doce com esse amor. Temos que se alegrar com as virtudes dos irmãos. Temos que perseverar neste amor. Amém? Vamos orar? Te pedimos, ó Pai, por este povo aqui em Parnamirim, pela tua igreja, que o Senhor possa dar a essa igreja o viver o amor que o Senhor estabelece aqui em Coríntios. Que possamos amar de fato como o Senhor define o que é o amor. O amor é sim uma decisão. O amor, ele é injusto porque ninguém merece o amor. Possamos então aprender a amar e assim também desenvolver esse amor de uns para com os outros. Também te rogamos, ó Pai, pelo trabalho aqui. Eu te peço pelo pastor Robério, a sua família, demais irmãos que fazem parte da liderança dessa igreja. Se eu possa usar então os teus vasos para promover a tua palavra, que pessoas possam chegar a esta igreja e conhecer a Cristo como Salvador da sua vida, e assim possamos ver essa igreja crescendo não somente em quantidade, mas também em qualidade. Que essa igreja possa mostrar que são de fato discípulos de Cristo. Porque diz o texto lá de João, capítulo 13, nisto nós mostramos que somos de Cristo, se amarmos uns aos outros. Também te peço, ó Pai, pelo trabalho lá no Monte Santo, em Campina Grande, desafios que nos rodeiam. O Senhor possa nos dar sabedoria para lidar com situações e assim possamos honrar também o Senhor naquela localidade. Assim te oramos, graças por tudo, e oramos por meio de Cristo. Amém.